Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar e hoje vamos falar sobre um movimento que está acontecendo agora e que pode mudar o mercado de smartphones do Brasil. Imagina uma gigante global, presente em dezenas de países, chegando por aqui e tendo que começar do zero. Novo nome, nova estratégia e um desafio enorme: conquistar o consumidor brasileiro. Mas como fazer isso na prática? É o que a gente vai entender no episódio de hoje. Você também vai conferir. PlayStation portátil pode estar chegando, JBL pode lançar uma nova caixa compacta e Google quer acabar com golpes no Maps. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Bora entrar no tema do episódio? Para entender como uma marca global constrói presença no Brasil do zero, o repórter Wendel Martins conversa com Jorge Gloss, diretor de marketing da Jovi no país, e um detalhe importante: ele foi o primeiro funcionário da empresa por aqui. Na conversa ele conta os bastidores dessa chegada, como a marca está adaptando produtos para o público brasileiro, o papel das pesquisas com consumidores nas decisões e o que vem por aí, incluindo novos lançamentos. Eu sou o Jorge Gloss, diretor de marketing da Jovi e o primeiro funcionário da Jovi do Brasil. Então esse é um caso interessante já que dá para trazer se você quiser. Nossa, muito legal esse dado. Como que foi assim, você ser o primeiro funcionário da marca? Cara, eu fiz uma conexão entre as empresas chinesas. Antes eu trabalhava no Alibaba e numa conexão via China. Então tinha uma pessoa lá que cuidava de categoria do Alibaba, era amigo pessoal do responsável pela expansão global da Vivo Mobile Communication, que é a nossa matriz. E eles estavam começando a estudar Brasil, precisavam entender um pouco mais, e eles acabaram chegando em mim, eu comecei a ajudá-los. Depois começaram a vir os chineses para cá, eu recepcionei eles, a gente começou a interagir mais, até que o nosso atual CEO veio para cá. E eu tenho um fato curioso, que eu morava um pouco em São Paulo, um pouco em Curitiba. Passava a semana aqui e voltava no final de semana para passar com a família. E no final de semana o CEO me ligou e falou assim: Jorge, tô indo pra Curitiba. Eu falei: como assim, que história é essa? Ele falou: cara, eu vim pra São Paulo aqui pra conhecer o Brasil, mas eu sei que o Brasil não é São Paulo, preciso conhecer outros lugares. Você me falou de Curitiba, gostei, tô indo pra aí. Falei: pô, sensacional, né? Vai ser um prazer te receber. A gente foi, passou um final de semana junto, a gente visitou varejista, foi entender os lugares, foi visitar parque, a gente foi explorando o comportamento das pessoas, que tinha diferença. E no final desse dia ele falou assim: cara, a gente tem plano de chegar no Brasil. É um movimento muito importante para a empresa, é um movimento muito importante porque o Brasil é muito relevante, mas ainda mais porque a gente, para entrar, precisa trocar de nome, né? Então é a primeira vez que a Vivo Mobile Communication tem que fazer isso em alguma expansão global nos mais de 60 países que a gente já está. Então ele falou assim: cara, tem 80% de chance de a gente fazer isso acontecer. E eu falei assim: cara, 80% de chance pra mim tá mais que bom, tô dentro. E aí foi essa história que a gente conectou, mas é legal que na Vivo e agora na Jovi, a gente tem uma política de fazer sempre o que é certo. E para contratar alguém no Brasil, você precisa ter um CNPJ. Para ter um CNPJ, você precisa ter um escritório. Então ficou nesse imbróglio, assim, até eles resolverem, e aí a gente contratou. E assim, enfim, fui o primeiro funcionário lá em junho de 24. E aí a gente lançou a marca oficialmente, os primeiros produtos, em maio do ano passado, maio de 25. E agora estamos aqui no lançamento do V70, com 10 aparelhos, mais de 1.000 funcionários. Eu tenho a sorte de ter sido 001. Nossa, mas assim, é muito legal esse dado, porque acho que é uma experiência muito rara, né? E muito única, você ser o primeiro funcionário, porque aí você vê todo mundo chegando na empresa, né? E você falou que já tem mais de 1.000 funcionários, 1.000 em diversos territórios, e em relação a tem também produção nacional, né? Temos. Então, eu queria que você me cuidasse como que está sendo esse primeiro ano da Jovi, né? Porque, se não me engano, o primeiro celular lançado foi em abril do ano passado, não foi? Foi 29 de maio do ano passado. Isso, em maio do ano passado, então quase fazendo um ano, né? A gente está fazendo agora 10 meses de operação. Nesses 10 meses lançamos 10 produtos. Desde o início, produção local. Então a gente brinca que a gente fez do limão uma limonada e uma caipirinha. Porque a gente aproveitou essa dificuldade, né? Que é uma dificuldade real, né? A gente tem uma marca gigantesca no mundo, a quarta maior do mundo, a maior da China, que está chegando no Brasil e precisa se renomear. Então a gente tem uma folha em branco que a gente precisa construir com base nessa cultura, com esse tamanho que a gente tem no mundo, mas de uma forma nova. Então a gente aproveita essa novidade para trazer o que tem de melhor. Então a gente consegue adaptar os aparelhos para cá, a gente consegue tomar as decisões de marca adaptadas para o Brasil. E isso para a gente traz uma força na tomada de decisão muito relevante e que é um grande diferencial para a marca aqui. Isso em relação a adaptar os produtos para o Brasil, durante a apresentação você falou algo que me chamou muita atenção, que é em relação a tropicalizar os produtos. Então, como que vocês fazem isso na prática, de adaptar os produtos para o público brasileiro? Tecnologia é o nosso principal foco
como um todo, pensando globalmente. Mais de 75% dos funcionários no mundo são focados em pesquisa e desenvolvimento. E é um investimento que cresce 20% ano a ano constantemente nos últimos 3 anos. Então, desenvolver tecnologias novas está no nosso cerne. Trazer novidade, trazer tecnologia, trazer inovação. Para o Brasil, a gente pode adaptar isso para o que funciona melhor para o brasileiro. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que as pessoas tiram muita selfie, muita fotografia, muita alta resolução. No lançamento do Y, a gente tinha uma câmera originária de 8 megapixels, a gente conseguiu trocar por uma de 32. A gente consegue fazer nesses trade-offs, organizando com a matriz, porque aqui a gente tem um Jovi. A gente não tem um Vivo, então a gente consegue trazer isso de uma forma personalizada para cá. Então, na prática, essa relação de tropicalizar produtos acaba sendo um pró, assim, uma vantagem de no Brasil ser Jovi, não ser Vivo? Muito, porque a gente segue essa tecnologia global, mas a gente consegue adaptar para as necessidades e para o gosto brasileiro. E uma coisa também que você comentou em relação a escritórios no Brasil, produção nacional, isso eu lembro que vocês ficaram muito no lançamento do Y31, então a gente pode esperar que vai crescer ainda mais nesse ano que já completa 1 ano da marca no Brasil? Muito, a gente terminou falando para aguardarem com ansiedade aí os próximos lançamentos, porque a gente tem novidade chegando, novidades muito aguardadas desde a nossa chegada. Então esse ano a gente já lançou aí uma família nova em Y, a gente está lançando o V novo e tem mais novidade por vir. A gente lançou os Buds também, né? Pela primeira vez que a gente saiu só dos smartphones e trouxe acessórios também. Então tem mais novidades vindo e vão vir em breve. Em relação assim a vendas de produto, vocês trabalham com uma questão, por exemplo, de combo, assim, você compra um celular, você ganha um fone, sabe? Você chegaram com fone. Então, isso é uma estratégia para o público brasileiro também? A gente, para venda, tem várias estratégias, na verdade. O lançamento do fone com o bundle, que a gente chama, né, que é a combinação do fone com o celular, foi uma estratégia em alguns momentos. Não quer dizer que vai ser sempre assim, mas foi. E a gente tem outras estratégias, né, que depende dos nossos relacionamentos com os varejistas, com as operadoras. Cada aparelho e cada negociação é uma diferente. Ah, perfeito. Recentemente também, há poucos meses, vocês destacaram bastante a questão da loja física, né? Que a primeira foi lá no Ibirapuera. Exatamente. Isso também é algo que a gente pode esperar que vai despontar ainda mais com o passar do tempo da marca aqui no Brasil? Muito, a gente já tem um planejamento de lançar novas lojas em várias regiões. Assim que a gente tiver elas oficializadas, eles vão ser os primeiros a saber. Mas é uma estratégia importante para ter um ponto de contato de experiência da marca. Porque hoje a gente vende aí em mais de 1.800 pontos de venda, em vários varejistas, nos maiores varejistas locais, nacionais, nas operadoras. Mas é legal a gente ter um cantinho nosso para que as pessoas possam experimentar, para que a gente possa ter um espaço para ter cursos, treinamentos, levar as pessoas realmente para terem uma experiência diferenciada num local onde a gente tem total controle. Isso também é uma forma da marca se aproximar do público comprador, no final das contas, né? Que é a nossa principal prioridade, né? O que a gente fala assim, ó, o molinho secreto da Jovi é o olhar para o usuário no centro de todas as nossas decisões. Então isso é muito relevante, muito importante, não só no nosso discurso, mas na prática. É isso que a gente traz quando a gente desenvolve o produto, quando a gente pensa nas ações de marketing e quando a gente pode propiciar experiências, que é o caso da loja própria. Sempre nas apresentações da Jovi me chamou a atenção que vocês destacam muito pesquisas que eles fazem com os consumidores, com o público comprador de celular, no final das contas, sabe? Então, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram ao longo dessas pesquisas, sabe? Tanto em relação a executar quanto a... Executar é sempre um desafio, né? Sabe? Não é algo prático, mas é algo que pra gente é imprescindível. Não existe a possibilidade de não fazer. Esse é o ponto de partida, a gente precisa ter isso como foco. Porque é uma cadeia. O consumidor feliz com o aparelho ele vai comprar, ele vai deixar o nosso varejista feliz, que vai deixar a empresa feliz, que vai deixar o funcionário feliz, que vai trabalhar melhor, vai trazer um produto melhor e a roda gira. Então é assim que a gente acredita que isso precisa ser feito. Obviamente, né, para executar, a gente já fez mais de 4.000 pesquisas aí desde do lançamento do produto. Então fazem aí 10 meses, 4.000 pesquisas, é pesquisa para burro, né? E tem várias curiosidades, eu costumo citar uma, onde a gente tenta tirar das pessoas, mas algumas vezes é difícil delas verbalizarem o que elas realmente querem. Muitas vezes a pessoa não consegue trazer de fato o que ela pensa e ela nem pensa exatamente no porquê que ela age. Então teve um caso onde uma pessoa estava com um power bank embutido no celular o tempo todo. E ela falou das dores, falou do uso do celular. Em nenhum momento ela citou bateria como uma dor. Mas ela passou a entrevista inteira ali com o seu power bank no celular, sabe? Então você tem que estar com um olhar muito atento para pegar esses detalhes. Um outro fato curioso,
quando a gente estava fazendo uma pesquisa sobre a percepção da nossa parceria com a Zeiss, a gente citou alguns argumentos que são bem relevantes para a marca Zeiss, né? Por exemplo, ela pegou e tirou a primeira foto do homem na Lua, foi tirada com uma lente Zeiss. E a gente testa com o consumidor para entender assim, pô, esse é um argumento válido, legal, você acha interessante? E basicamente o retorno que a gente teve foi assim: que história é essa que o homem foi pra Lua? Você tá falando fake news? E eu queria sair na mão com o entrevistador, sabe? Então é tipo, coisas muito inesperadas que a gente vai lá pra testar um claim, né? Tipo, pô, vale a pena a gente comunicar isso ou não? E volta com esses retornos e você fala assim, meu Deus do céu, sabe? Então tem várias curiosidades assim, que são legais e que a gente só sente, você lendo um relatório, você vai ter esse tipo de percepção. Não tem, né? Você tem que estar na rua, você tem que estar vivenciando. Nossa, mas muito bacana mesmo. Você vê que essa acho que é uma das principais formas das marcas que estão chegando num mercado novo conhecer aquele público, sabe? Que é que nem se falou da mudança da câmera selfie de 8 para 32 megapixels, porque viram necessidade nesse público, né, que era o público brasileiro, sabe? Muito. Então é muito bacana ver que a marca tem esse olhar, porque acho que acaba sendo a principal solução, a principal saída para qualquer marca de qualquer segmento, sabe? De qualquer produto. Super, e isso se reflete na bateria, nos IPs, pra gente ter a resistência necessária para cada aparelho. E aí vai, assim, cara, a gente é muito feliz de ter isso como cultura da empresa. Porque a gente tem essa possibilidade, porque é trabalhoso, é custoso, é difícil, mas é necessário. E acaba sendo esse molho secreto que não tem segredo nenhum, que a gente sempre conta pra todo mundo, mas é muito difícil de executar. Na Inajovi a gente consegue, então isso pra gente é um grande diferencial. Perfeito, Jorge. E você mencionou a questão da bateria, dos IPs, que são também destaques dos lançamentos de hoje, que é do V70. Muito. Então eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os destaques desse celular, o que ele tem de novo pro público brasileiro. Cara, o principal argumento do V70 é a câmera de 200 megapixels. Essa é que encanta de cara, tanto que a gente fala ali, né? Ele é gigante em cada detalhe, ele traz 200 milhões de detalhes em cada foto, porque isso é a realidade. Você pega uma foto, você consegue cropar ela, né? Recortar um detalhe, ela vai manter a resolução. Então a gente até brincou na apresentação que você não precisa mais se preocupar ali com o enquadramento. Tira a foto e depois se preocupa com isso depois, porque vai ter qualidade suficiente para isso. Então a câmera, ela é o carro-chefe da linha, mas ele tem outros. Ele tem a bateria de 7.000 mAh, que é um baita diferencial. Então, quando a gente compara ali com maratonar série, ela dura mais de 40 horas, então sim, você não aguenta passar 2 dias maratonando uma série, assim, duvido. Mas qualquer uso que tem, ele vai resistir, ele vai aguentar. IP68, 69 para qualquer ocasião de poeira, de água. Então, ele oferece um combo de benefícios que é muito difícil da gente encontrar e que a gente acredita tem um apelo muito forte, né? A gente testou e o público aprovou e falou que realmente esses são os grandes diferenciais. Excelente, você falou muito a questão da câmera de 200 megapixels, isso também foi uma oportunidade que vocês viram no segmento dele aqui no Brasil? Muito. O brasileiro, ele atrela muito qualidade a número. Então, um número mais alto para ele significa muito. E isso brilha muito no olho. Né? Isso foi o que mais chamou a atenção quando a gente apresentou todas as features. E a linha V, ela é reconhecidamente forte em qualidade de câmera. E as pessoas reconheceram isso quando a gente trouxe a oportunidade de ter 200 megapixels. Então isso acabou virando o carro-chefe, é o carro-chefe da nossa comunicação também. Agora falando muito mais da sua área também. Não que o produto não seja, mas em relação a marketing, fez destacar a questão da parceria com a Ariel e tal. E isso é uma forma da marca se aproximar muito da cultura urbana, como você mencionaram, do público jovem. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa parceria e se a gente pode esperar parcerias futuras do tipo também com outros artistas, outras ações, eventos, por exemplo. Muito. Desde que a gente lançou a marca, a gente vem buscando parcerias escolhidas muito a dedo para reforçar algum atributo específico. Então, no ano passado, por exemplo, a gente fez uma parceria com o MasterChef, onde o ganhador de cada episódio a gente fotografava o prato para mostrar a qualidade de câmera, num contexto que é muito comum do brasileiro, né? Quando você vai no restaurante, o celular come primeiro, né? Você vai lá tirar foto e depois você que experimenta o prato. Fora isso, a gente clicou uma capa da Vogue com o celular para mostrar a qualidade da foto, não é só ali no teu feed da rede social, mas, cara, pode virar uma capa de revista. O Hariel foi uma escolha muito assertiva que a gente fez no ano passado. A gente viu que ele conecta com o público, ele tem uma base muito engajada, ele é uma representação muito grande, não só do funk, mas da música pro jovem. Isso deu muito certo no ano passado e a gente trouxe como uma renovação para esse ano. Então, a gente está aberto a novas possibilidades. Para a linha V, ele é o cabeça porque funcionou e a gente quis trazer novamente para esse ano. Mas a gente teve outras parcerias. Esse ano a gente teve com o Shark Tank para a linha Y, porque o Y é o celular do empreendedor e o Shark Tank é a grande representatividade do empreendedor
trabalhador no Brasil. Então a gente tem buscado essas associações porque são formas da gente criar atalhos para tornar a Jovim mais conhecida. A gente atrela essas grandes marcas que constroem para o público, que constroem para atributo, e a gente ajuda e vê isso na forma prática, como ajuda a construir tanto para a marca quanto para o produto. Excelente, muito legal ver que o lançamento do produto tem muitas áreas englobadas, sabe? Não é questão só do produto chegar na loja e destacar as specs do produto, não. Não, e começa muito antes, inclusive. Muito antes, com estratégias de como atingir esse público, com quem atingir esse público e como, né? Então é muito bacana ver que a marca está de olho em artistas nacionais, sabe? Muito, e basicamente a gente volta para o ponto da pesquisa com o consumidor sendo chave para a gente, né? Então ela começa ali para a gente pensar nas especificações de produto. Depois que a gente consegue montar um produto que a gente acha interessante, com base na pesquisa, a gente pesquisa de novo para entender dentro daquilo tudo o que mais chama atenção, e a gente entende nos hábitos deles como conectar da melhor forma. Então, cara, isso é ter o usuário no centro das nossas decisões. Não importa se você trabalha com produto, marketing, vendas, é a cultura da companhia e isso se representa nas ações no futuro. Agora, chegando na reta final da entrevista, um detalhe aqui ali no final da apresentação que vocês deram é que tem um celular ali chegando, né, digamos assim. Você percebeu isso? A gente quase nem ensinou nada. Queria que você comentasse um pouco sobre as expectativas da marca para trazer celulares topo de linha aqui para o Brasil. Sim, é isso mesmo também. É isso, né? Mesmo, tá confirmado que chega... Para quem não pôde estar aqui no evento, a gente fez um teaser aí, uma brincadeira, porque a gente vai trazer a linha X para o Brasil esse ano. A gente vai confirmar ainda quando e qual modelo, mas é um movimento muito aguardado. Desde que a gente anunciou a chegada no Brasil com a nossa primeira campanha, sempre tem alguém perguntando: e o X quando vem? E o X? E o X? E o X? Todos os posts do nosso Instagram tem alguém que aparece lá perguntando. E hoje a gente pode confirmar que tem um X vindo, tá no nosso roadmap para esse ano. Em breve aguardem aí que ele tá chegando. E sobre toda essa ansiedade do público, quais são os desafios da marca para trazer um celular topo de linha, que é um mercado novo, assim? Cara, o celular topo de linha, ele é muito relevante, ele tem um mercado muito mais difícil, principalmente por conta do custo, mais difícil de alcançar, né, mais difícil de conquistar. Então, por isso a gente focou primeiro nos intermediários, no celular de entrada, para a gente abrir nossa rede de vendas, para abrir nossos 1.800 pontos de venda. E agora a gente acredita que a operação do negócio está madura o suficiente para absorver essa operação. Então, a gente está super confortável em trazer, por isso que a gente anunciou assim que está vindo, que está nos planos. E em breve vocês vão ter novidades aí, porque é um movimento importante. A gente entende que o consumidor ele tá com anseio de ter essa opção no mercado. Quando a gente vê globalmente, ele está sempre no melhor, se não é o melhor, é o segundo melhor lançamento do ano. Então, assim, é um aparelho muito bem aceito em todos os mercados, não importa se é no Oriente, no Ocidente, mas é muito bem aceito, muito bem visto. E quem aqui no Brasil está muito por dentro do mundo tech, né, dos grandes lançamentos globais, já sabe e está ansioso para ter isso aqui também. E a gente vai ter ele aqui no Brasil em breve. E a gente também pode esperar que ele também tenha produção nacional e tudo mais, ou por ser um topo de linha ainda não? Esse detalhe a gente não tem ainda. A gente está trabalhando para identificar se a gente traz ele internacional, se a gente opera localmente. Esse detalhe a gente ainda não tem ele fechado, mas em breve teremos. Excelente, Jorge. Muito bom saber que esse ano vamos ter topos de linha da Jovim do Brasil. Então. Teremos e contaremos com vocês no próximo lançamento. E vamos agora para o giro de notícias. O PlayStation 6 pode chegar com uma versão portátil e com um detalhe que chama atenção. Ela pode ser bem mais barata de produzir que o PS5. Segundo vazamentos, o custo desse modelo seria cerca de 50% menor, principalmente por usar um chip mais simples e eficiente. Mesmo assim, o desempenho pode surpreender com tecnologias modernas como Ray Tracing e recursos de inteligência artificial. A expectativa é que o portátil rode jogos de PS4 e PS5, facilitando a transição para a nova geração. Mas vale o alerta. Tudo isso ainda vem de rumores e documentos vazados, sem confirmação oficial da Sony. E se for real, o movimento pode indicar uma nova estratégia, com consoles mais acessíveis e diferentes formatos para o público. E a JBL pode estar prestes a lançar uma nova caixa de som, pequena no tamanho, mas com melhorias importantes. O modelo, que deve ser a próxima geração da linha Go, ainda não foi anunciado oficialmente, mas já teve detalhes antecipados. A ideia continua a mesma, uma caixa ultra compacta e fácil de levar para qualquer lugar, mas agora
com ajustes internos para entregar um som mais equilibrado e potente, mesmo no formato reduzido. Entre os destaques estão melhorias no driver de áudio e otimizações feitas pela própria Harman, empresa responsável pela marca. Mas, por enquanto, não há confirmação de preço ou lançamento. E o Google Maps está apertando o cerco contra avaliações falsas e até golpes dentro da plataforma. A empresa anunciou novas medidas para identificar e remover reviews suspeitas, além de limitar a atividade de perfis envolvidos em fraude. Em alguns casos, páginas de estabelecimentos podem até deixar de receber novas avaliações ou exibir avisos públicos para alertar os usuários. O movimento também mira golpes mais graves, como extorsão, quando criminosos publicam comentários negativos e cobram para removê-los. Para isso, Google criou até um canal específico de denúncia. No fim, a ideia é proteger tanto consumidores quanto empresas e tornar as avaliações mais confiáveis dentro do aplicativo. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Diego Corumba, Nathan Vieira e Viviane França, sob coordenação de Anaísa Catucci. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Natália Improta e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!